Meus irmãos, tudo bom com vocês? Eu vim correndo, né? Porque o pastor Ronaldo, a gente ia dar um intervalo, acabou não dando. Eu quero agradecer por essa oportunidade, é uma responsabilidade muito grande estar aqui. É um prazer, mas e uma grande responsabilidade. Eu só posso ser grato, eu só posso agradecer a Deus por isso. E eu agradeço ao pastor Silas pela oportunidade que ele nos dá de estar aqui, pastor Odilto, demais pastores, pastor Ronaldo de Jesus pelo convite, eu sei que tinha gente melhor para poder falar no meu lugar, não tenho dúvida disso. Agradeço a Deus por estar aqui, mas eu queria fazer um agradecimento especial, embora não esteja aqui, que é o meu pastor, o pastor Ademar, pastor da minha filial, que é um homem que tem investido na EBD, na nossa filial, acredita no chamado de Deus na minha vida, tem colocado, dado para nós que somos professores ali, a oportunidade de trabalhar. Então, ao pastor Ademar, eu só posso agradecer pelo que ele tem feito por nós ali na nossa filial. Meus irmãos, o pastor me apresentou aqui, mas me chamo Ivan, sou diácono da ADVEC e trabalho lá na Praça Marco Aurélio, como eu falei. Eu sou o que se pode chamar de assembleiossauro, né? Não balança a cabeça não, filho, eu vi. Mas eu sou um cara do tempo que Dondon ainda jogava no Andaraí. Pegou a referência? Então. Não pegou não, né? Eu sou lá da antiga Honório Bicalho. Naquele tempo, da antiga Honório Bicalho, a EBD era um pouco diferente do que é hoje para a gente aqui. Por quê? Você tinha as classes de crianças, de adolescentes, de jovens, você tinha a classe de novos convertidos, mas a classe de adultos era diferente. A gente não tinha uma classe única. O que a gente tinha era uma classe dividida. Havia diversos grupos com os professores e ali, naquele lugar, imagina só, você ter aqui uma classe aqui, uma classe aqui, uma classe ali, várias classes, o pastor Fernando está aqui, lembra bem disso. E naquela época, um professor que fosse ministrar, ele só poderia contar com a palavra, no formato da revista, né? A revista era a expressão da palavra, a graça e a unção. Pois é. Há professores hoje em dia, depois de muito tempo, que por conta da sua dificuldade de utilizar tecnologias, acreditam que eles só precisam de graça da palavra e do conhecimento. Olha que coisa! A verdade é que tudo o que um professor precisa para ministrar uma boa aula de EBD é palavra, graça e conhecimento. Mas eu queria, nessa introdução, trazer uma pergunta para você. Raciocina aqui comigo. Jesus, ele foi chamado de mestre, ele era um mestre por excelência. Você vê lá Mateus 7:29, em que as pessoas perceberam que Jesus falava com autoridade que os fariseus não tinham. Quando você chega em João, João vai falar que Jesus era o verbo encarnado, a palavra viva. No mesmo versículo, João também vai dizer que Jesus, ele tinha a graça de Deus, ele era cheio da graça de Deus. Ele era cheio da graça de Deus. E, quando você chega em Mateus, o discípulo Pedro, ele vai confessar que Jesus é o Cristo. Cristo é o ungido de Deus. Logo, eu posso afirmar aqui, com essa marcação que eu coloquei aqui, que o professor Jesus, ele tinha palavra, graça e unção. Eu pergunto para você, Jesus, o mestre por excelência, aquele que tinha palavra, graça e unção, ele precisava de mais alguma coisa para ministrar a sua aula? Sim ou não? Ele não precisava. Agora, se o mestre Jesus não precisava, por que é que ele usava parábolas? E a resposta é simples. Porque Jesus tinha a intenção de capturar a atenção dos seus ouvintes. Quando Jesus falava por meio de parábolas, havia aqueles que se aproximavam de Jesus, que tinham um coração disposto, você vê lá em Marcos 4:10, e essas pessoas perguntavam para Jesus, mas mestre, o que significa isso que você falou? Então Jesus explicava o significado daquela parábola.
Quando Jesus explicava, aquela pessoa conseguia entender que aquele princípio que Jesus queria falar estava conectado a uma coisa cotidiana, como uma dracma que se perde, ou uma ovelha. Então, a partir do momento que aquele ouvinte entendia esse link entre uma coisa cotidiana com o princípio que Jesus queria passar, toda vez que aquela pessoa perdesse uma moeda, ele ia lembrar de um princípio que Jesus ensinou. Você observa então que Jesus utiliza um método. Obviamente, você tinha aqueles que tinham coração duro, e aquele que tinha um coração duro olhava para a parábola e dizia: aí não tem nada de especial. Não procurava a informação e não aprendia. Então eu observo que as parábolas de Jesus, elas eram um recurso, uma ferramenta, era a tecnologia que Jesus utilizava para passar o seu ensinamento. Muito embora Jesus tivesse palavra, graça e unção. Então você observa que uma pessoa que tem assim uma dificuldade, falar, olha, eu não consigo entender questão de tecnologia, então eu acho, você pode ficar tranquilo, porque do mesmo jeito que as parábolas nunca substituíram os ensinamentos de Jesus, tecnologia alguma vai substituir a palavra. Simples assim. Porque tem gente que tem dificuldade. Eu me lembro aqui, logo aqui na Montevidéu, no outro templo, assim que colocou aquela iluminação, não sei se vocês vão lembrar disso, o pastor Santos falou assim numa igreja, num culto, ele falou assim: isso aqui é para pregador que não tem unção. Porque ele achou que de alguma forma, lembra disso? Ele falando isso aqui é para pregador que não tem unção, porque uma certa aversão a algo tecnológico. Hoje a gente vê que a iluminação não é para pregador que não tem unção, ela cria o clima na hora do louvor, é uma coisa bonita de se utilizar, mas é aquele tipo de coisa que as pessoas, por não terem um conhecimento, acabam não utilizando. Então o que eu quero dizer para você que tem essa dificuldade, porque tem gente que tem dificuldade de utilizar equipamento eletrônico, tem pessoas que não entendem quase nada de tecnologia, tem pessoas que não entendem absolutamente nada de tecnologia, e tem o pastor Ronaldo, tá? É o ápice do não entender nada de tecnologia. Posso falar? Oi? E você, olha, Ivana, você também é, mas o Ronaldo, eu estou dizendo que eu conheço o Ronaldo, é uma coisa assim. É verdade, boa, entende pessoas, está certo. Então eu posso dizer para você que as parábolas e os slides, eles auxiliam no propósito de capturar a atenção do público. Não vai substituir a palavra, mas vai te ajudar a transmitir a palavra. Ok, Ivan, entendi. Show de bola. Entendi que não é pecado, eu posso utilizar o slide, está tudo bem, mas me responda assim, de maneira técnica, na minha aula, por que é que eu devo utilizar slide? Por que eu devo utilizar slide? E aí eu coloquei aqui 3 motivos pelos quais você deve utilizar slide. O primeiro é porque os slides auxiliam no aprendizado. Segundo, dinamizam a aula. E terceiro, auxiliam o professor. Ivan, como é que o slide vai me auxiliar o aluno no aprendizado? O pastor Samuel aqui citou a pirâmide da aprendizagem do psiquiatra William Glasser. Segundo ele, o método que você utilizar para aprender algo vai determinar o quanto você irá aprender. Como assim, Ivan? Se você tem aqui, se você lê, você aprende 10% daquilo que você lê. Se você ouve, você aprende 20% daquilo que você ouve. Quando você... Está indo? Porque eu não estou vendo... Deu uma travada aqui. Quando você vê, você aprende 30%. Vou pedir o pessoal da mídia me dar aquele passador aqui, porque o Wi-Fi está me dando umas travadinhas aqui. Então, traz-me o passador, por favor, para não dar, por causa das travadinhas do Wi-Fi. Então, quando você vê, você aprende 30%. Quando você vê e assiste, você já aumenta para 50%. Quando você discute, vai para 70%, fazendo 80%, e quando você ensina, alô, cadê os professores? 95%. Quer aprender alguma coisa? Ensine.
você vai perceber que quando você ensina, você é obrigado a estudar e você vai aprender muito mais. Obrigado. É que eu estou utilizando um recurso aqui do Wi-Fi, que eu quero demonstrar para vocês, mas como o Wi-Fi está um pouco fraco aqui, está dando umas travadinhas, então para não travar, eu vou seguir por aqui que é mais tranquilo. Então vamos lá, ele ajuda o aluno a aprender. Segundo, ele dinamiza a aula. Como? O tempo que um ser humano consegue manter o foco é de 7 a 10 minutos. O que significa isso, Ivan? Significa que numa palestra de 50 minutos, umas 4 ou 5 vezes, você vai dar um pulo em Júpiter, Saturno, quem sabe até em Plutão. Vai colocar a sua roupinha de astronauta e vai viajar. É natural. Por quê? Porque a nossa mente, ela se perde. E aí existem diversas técnicas que ajudam você a manter a atenção do seu aluno. Como o quê? O tom da sua voz. A variação no tom da sua voz. Você não pode falar o tempo todo no mesmo ritmo, porque fica cansativo. Você tem que variar, fala alto, fala baixo. A movimentação. Você não pode ficar parado. O gestual. Então, existem coisas que você pode utilizar, e uma delas é o efeito visual. O efeito visual, ele tem esse poder de quebrar o ritmo da aula, porque às vezes você fala, e fica aquela coisa monótona. Mas você observou, por exemplo, os slides do pastor Samuel, como eles te chamaram a atenção, como eles te prenderam. Quando apareceu então a picanha, o pessoal pirou. Não foi, não é verdade? Eu sou meu Deus do céu, por quê? É o estímulo visual, isso auxilia na aprendizagem. Ele também vai te ajudar como? Ele vai te ajudar auxiliando o professor. O slide ajuda o professor a manter-se centrado no assunto, evitando que ele se desvie do alvo da lição. O slide, ele é o teu Waze. Ele vai dizer para você, é por aqui. Segue esse ritmo. Por quê? Quando você está dando uma aula, irremediavelmente você vai lembrar de uma história. E aí você lembra daquela história, foi o que o pastor Mateus Botim falou no começo. Você começa falando de Abraão, vai passando sai do Gênesis, vai no Apocalipse e volta para cá. Quando você vê, caraca, acabou o tempo, não consegui passar tudo, o tempo é curto. E a culpa é do tempo. Então, o slide, ele te ajuda, ele te serve para você seguir um roteiro, seguir um caminho. Então, você vê aqui as funções que o slide tem. Na verdade, os slides, e aí você vai botar aqui, olha, o modo de exibição do apresentador, que é uma coisa que eu vou falar um pouquinho mais à frente, quando eu falar aqui do PowerPoint. Se você utilizar esse modo de exibição do apresentador, você vai conseguir fazer as suas anotações linkadas aos slides. Então, quando você passar o slide, você vai ver o que está se passando na tela. Bom, o meu retorno aqui de vídeo que eu estava utilizando aqui parou tudo de funcionar. Eu estou indo apenas no cheiro agora, porque eu botei aqui um aplicativo para poder utilizar com vocês aqui, para poder demonstrar. Aqui a tela, eu estou vendo o que vai acontecendo. Infelizmente, devo ter perdido a conexão do meu Wi-Fi, ele parou de funcionar aqui, eu não estou conseguindo ver aqui o que está acontecendo. Então, vou ter que fazer uma coisa que eu disse que não era para fazer. Vamos lá. Seguindo aqui. Agora parou tudo mesmo. Ixi, lembre-se de dois detalhes. Eu estou falando do slide, mas existem duas coisas que o slide não é. Primeira coisa, o slide não substitui o professor. Ivan, mas isso é uma coisa tão óbvia, parece, mas não é. Por quê? Porque quando eu pego toda a minha informação e coloco na tela, tudo, eu pego meu texto, eu pego tudo que eu anotei e coloco na tela, o aluno, ele vai esquecer de mim e vai ler da tela. Pastor Mateus Botim, lá no começo, ele falou que tem professor que ele pega a revista e fica lendo a revista e fala. Lê, e a gente está substituindo a revista pelo slide. Então eu pego toda a minha anotação, coloco no slide, e aí o slide começa a tomar o meu lugar. E outra coisa, o aluno, ele pode ter a impressão de que você não se preparou para a aula, ainda que você tenha se preparado. Por quê? Porque toda hora o slide vai e você, opa, tá, e volta para cá, e você fica
dessa forma. Então, o slide não vai substituir o professor. E o slide não é muleta. Como assim, Ivan? O slide não é muleta. O que acontece é o seguinte, quando eu coloco toda a minha informação ali, o slide começa a me guiar. O slide não pode me guiar. Sou eu que tenho que guiar o slide. Eu tenho que ter o controle da aula. O slide, ele tem que ser passivo. O que é um slide passivo? É um slide que me acompanha. Eu falo, a informação aparece. Não é a informação aparece e eu falo. Porque se a informação aparecer e eu falar, o slide se torna ativo. É o slide que está determinando a aula. E qual o problema disso, do slide determinar a aula? É que se por acaso o slide parar de funcionar, acabou a aula. Entenda uma coisa, deixa eu abrir um parênteses aqui. Algumas das coisas que eu vou falar aqui, eu não estou aqui para dizer que, olha, gente, esqueçam tudo que vocês sabem, porque eu sou a sumidade, eu sei tudo sobre slide, não é nada disso. O que eu estou apresentando para vocês aqui são técnicas para ajudar você a transmitir a sua aula. Algumas das coisas que eu vou falar aqui, você já viu acontecer aqui hoje. Eu não estou dizendo aqui, isso é certo, isso aqui é errado. Eu sei tudo, vocês não sabem nada, de maneira nenhuma. Só que existem maneiras de se utilizar isso que são melhores e maneiras que são piores. Então, lembrou disso? Ivan, beleza, a gente agora vai ver os slides então. Tem algumas ferramentas que você pode utilizar para slides. As mais famosas são o PowerPoint, Google Slides, Prezi, o Keynote, o Canvas, mas existem um monte. Eu não vou aqui dizer para você qual é a melhor e qual é a pior. A melhor ferramenta que existe é aquela que você sabe utilizar. Acabou. Se você usa bem o Prezi, continua com o Prezi. Se você usa bem o Keynote, usa o Keynote, então não importa. Ivan, show de bola. Eu entendi tudo, entendi que fazer slide não é pecado, entendi que eu posso usar nas minhas aulas que vai apresentar, que vai dar tudo certo, legal. Então, Ivan, eu fiz o meu primeiro slide. Poxa, que legal. Dá uma olhadinha, Ivan, vê se ficou legal o meu primeiro slide. Vai lá, vamos ver. Jesus amado. Como diria o Gugu, meu Deus, será que isso pode piorar, gente? Eu acho que não tem. Pode piorar. Pode piorar. Meu Deus do céu. É claro que isso aqui é um exagero. Ninguém em sã consciência faz isso, ou pelo menos não deveria. Faz, né? Já viu, não viu? Tem gente que faz. Mas eu acredito que isso é um exagero. Talvez a pessoa até faça, mas não vai fazer tudo numa única aula, né? Vai fazer um pouquinho em cada uma, né? Mas o que acontece? As pessoas têm a intenção de fazer uma coisa legal, uma coisa bacana. Só que o que acontece? A maioria de nós tem pouco ou nenhum conhecimento de design, de paleta de cores, de formatação. Então, acaba fazendo isso. Então, vamos jogar isso fora. Isso. E vamos aprender a fazer a construção de um slide eficiente. Vocês estão rindo de quê, gente? Eu nem cheguei na piada, vocês já estão rindo? Vamos fazer a construção de um slide eficiente. Quando você constrói um slide, você precisa entender o seguinte, que quando você vai usar o PowerPoint, ele te dá diversas opções para você criar o teu slide, né? Só que o que acontece? Você precisa perguntar qual é o objetivo do seu slide. Qual é o objetivo do seu slide? Você quer fazer um slide que seja eficiente e cumpra o seu propósito, ou você quer ganhar o concurso de Miss Slide 2020? Porque quando eu começo a colocar coisa pulando, coisa para lá, colorido para cá, eu estou querendo ganhar um concurso de beleza. O slide não é isso. Quando você for preparar o seu slide para a sua aula, guarde essa informação. Menos é mais. Menos é mais. Esse slide que você está vendo aqui, que eu preparei para essa aula específica. Quando eu uso nas minhas aulas de escola dominical, o pessoal que está acostumado comigo lá na Praça Marco Aurélio sabe disso, é um fundo chapado preto, letra branca.
Não tem recurso, porque é o seguinte, eu não estou aqui, eu não quero que o meu slide roube mais atenção do que a minha palestra. Poxa, mas então não devia ter colocado lá mesmo. Calma, isso aqui foi exatamente para poder te mostrar a minha intenção. Mas o slide ele não pode roubar aquilo que eu estou fazendo, ele tem que vir depois de mim. Então, a construção de slide é eficiente, menos é mais. Então, a gente vai começar agora, na prática, a construir o nosso slide. Até aqui tudo bem? Tudo tranquilo? Alguém quer cantar um louvor? Não? Então, vamos seguir. O tamanho do slide. Quando você vai preparar o seu slide, quando você abre lá o PowerPoint, você consegue escolher o tamanho do slide. Existem 2 tamanhos padrão. O tamanho 4x3, que é essa tela mais menorzinha, e o tamanho 16x9, que é essa tela mais comprida. Por que é que isso é importante? Esse nosso telão aqui, ele é 16x9. Mas quando eu faço o meu slide em 4x3 e coloco num telão 16x9, eu perco o espaço de tela. Da mesma forma, quando eu faço um PowerPoint em 16x9 e coloco em 4x3, acontece a mesma coisa, acontece aqui, olha lá, um slide 16x9 e uma tela 4x3. Você perdeu informação em cima e informação embaixo, 2 taxas pretas na tua tela. Quando você coloca 4x3 numa tela 16x9, você tem 2 taxas pretas na lateral. Então, quando você for preparar o seu slide, a primeira coisa que você tem que saber é, você nunca foi no lugar que você vai dar aula, pergunta, como é que é o telão aí? É telão? É projetor? Na minha filial, na Praça Marco Aurélio, é um projetor. A nossa tela é 4x3. Então, lá eu só preparo o slide 4x3. Quando eu vou no lugar que é 16x9, eu preparo 16x9. Porque você perde espaço de tela. Essa é a primeira coisa, básica. Segunda coisa que você tem que saber é o background, ou o plano de fundo. Por que isso é tão importante? Porque durante 50 minutos o teu aluno vai ter que olhar para o plano de fundo do teu slide. E eu falei aqui que a maioria de nós não tem pouco ou nenhum conhecimento sobre a questão de cores. Quem trabalha com marketing sabe, existe o marketing das cores, tem psicologia das cores, tem até cromoterapia, quer dizer, as cores têm um poder que a gente não imagina. Agora, você imagina você ficar diante de um telão durante 50 minutos com uma cor dessa. Ou então com essa aqui. Dói só de olhar. Que tal um pink? Olha que coisa maravilhosa. Ivan, que legal, então eu não posso utilizar essas cores. Não utilize. Mesmo se você utilizar um fundo totalmente branco, se você ficar 50 minutos diante de uma tela branca como essa, e a igreja estiver com a iluminação um pouco mais baixa, isso vira um farol, que vai o olho vai lacrimejar, vai ficar cansativo. Então, Ivan, qual é o ideal? O que eu devo usar? Usa um fundo mais assim, um fundo azul, um fundo mais puxado para o cinza, fundos que sejam mais de tons mais escuros, porque eles são menos cansativos para os olhos. Ok? Então você já entendeu como é que funciona. Viu o tamanho, viu o background, e agora a gente vai conhecer o grande problema da maioria dos nossos slides. As fontes. As fontes são as letras, a maneira como você vai escrever seu texto, né? E aí primeira coisa você tem que ver da sua fonte. Você vai utilizar uma fonte com serifa ou sem serifa. Ivan, o que é uma fonte com serifa? O que é uma fonte serifada? Eu coloquei aqui esses exemplos, a Times New Roman, a Cooper Black, a Georgia, são fontes com serifa. Serifa são esses tracinhos que você tem no final da letra. Por que você não deve utilizar fontes com serifa? Porque dependendo da distância, as pessoas que estiverem mais no fundo vão ter dificuldade de enxergar o teu texto. A serifa, ela vai de alguma forma, ela dificulta, e teu aluno não consegue ler. E se você somar isso, um background ruim, aí a coisa vai só piorando. Ivan, que fontes são as ideais? Calibre, Arial, Tahoma, Verdana. Essas são fontes que são fontes sem serifa. Todos os meus slides, eu só trabalho com Calibre. Para mim é a mais simples, para mim é a melhor fonte que existe. Então eu trabalho com essa fonte. O que mais a gente tem que ver nas fontes? Usar fontes especiais ou eu uso fontes padrão?
O que são fontes especiais? Fontes especiais é isso aqui, ó. Olha lá, essas fontes bonitas, desenhadas, rabiscadas. Qual é o problema de eu usar uma fonte assim, Ivan? Leitura. Você dificulta o teu aluno a ler. Lembra que eu falei? A gente não está aqui para criar um slide que vai ganhar um concurso de beleza. A gente quer criar um slide que seja eficiente. Qual o problema disso aqui? Na verdade, isso aqui não é, por incrível que pareça, isso aqui não é um texto. Isso é uma imagem. Eu escrevi um texto, fui no editor de imagem. Isso aqui é uma imagem. Por que eu fiz isso aqui? Você vai entender já já. Quando você precisa, eu tenho que usar essa fonte aqui por um motivo. E aí o que acontece? Você está na sua casa, você coloca a fonte bonita do jeito que você quer, bota no pendrive, e quando você chega no lugar que você vai apresentar a aula, acontece isso aqui. Cadê a formatação, gente? Eu escrevi esse texto abaixo com as mesmas fontes, só que aqui no computador não tem essas fontes instaladas. Olha o que aconteceu, a formatação foi para o brejo. Por isso, não utilize fontes especiais. Se você precisa utilizar fontes especiais, o que você faz? Você salva o PowerPoint com a fonte. Ivan, como é que você faz isso? No material extra que a gente está disponibilizando. No último slide aqui vai ter aqui um endereço, também vai estar no Tesouro, tem lá o caminho de como é que você salva o teu slide junto com a fonte. Fique tranquilo. Então, utilize as fontes padrão. Quais são as fontes padrão? De novo, para você não esquecer, Calibre, Arial, Tarroma e Verdana. Como eu falei, eu prefiro Calibre. E aqui o bicho pega. Tamanho da fonte. Você senta lá diante do teu computador, prepara a sua aula, nossa, está tão bonitinho, eu consigo ler tudo. Aí você chega na igreja, coloca no telão, gente, como é que essa letra diminuiu? Ficou tão pequeno. É porque o telão é maior? Não, é porque você escolheu uma fonte pequena. Entenda uma coisa, aqui a gente tem um mega telão, mas as filiais, elas têm aqueles telões menores. E depois de muito trabalho, de muitas aulas, agora estou falando, sou eu que fiz, tá? Eu utilizo apenas esses tamanhos aqui, e eu não tenho problema com esse tamanho, funciona que é uma beleza, que é o 70 para título, 60 para o subtítulo, 54 para os tópicos e para os textos. Meu irmão, se você colocar nesses projetores de igrejas menores, que você tem lá, aquelas telas 4x3, qualquer fonte abaixo de 54 já começa a dificultar a leitura. Principalmente para o pessoal que senta lá no fundão, principalmente para os irmãos mais idosos, que têm dificuldade de leitura, pessoal com miopia, não vai enxergar nada. Então, você não quer ter problema? 54 é o teu mínimo. E você vai ter certeza que todo mundo vai conseguir enxergar a tua aula. Tamanho da fonte, a gente passa para a cor da fonte. Jesus! Ai, gente, cor é o calcanhar de Aquiles de qualquer pessoa que prepara o slide. O que acontece? Se você vai preparar o teu slide, você precisa ter como referência o pano de fundo, o background. Se o teu background é escuro, que cor deve ser a fonte? Por que é que você coloca escuro? Se o teu background é claro, que cor deve ser a fonte? Cara, é tão fácil, vocês trabalham juntos, vocês estão bem no negócio, vocês assistiram já a aula? Não, poxa, que legal. Mas o que a gente mais vê é o pessoal colocando tom sobre tom. Coloca um background escuro com uma fonte escura. E aí, acontece que no monitor dele, ele lê que é uma beleza. Colocou no telão e não enxerga nada. Então você entendeu. Background claro, cor. De novo. Background claro, cor. Background escuro, cor. Acabou. Só que existem combinações de cores que você nunca, em hipótese nenhuma, nem com uma arma na cabeça você deve fazer. Nunca coloque verde com vermelho. Nunca coloque rosa com vermelho. Nunca coloque azul com o vermelho é o vilão das cores, porque são cores primárias. Nunca coloque amarelo com fundo branco. Gente, a letra branca com fundo amarelo, você não consegue enxergar nada. Não tem como. Não coloque um texto verde no fundo cinza. Ninguém vai conseguir enxergar o que você escreveu.
E às vezes o pessoal escolhe até um background legal, aí bota uns bulletzinhos, vai lá, bota uma faixazinha e bota uma cor dessa. E aí você não consegue enxergar o que está acontecendo. Você não consegue enxergar o título. E aí você fica perdidinho aqui. Da cor da fonte, a gente vai para uma coisa que é legal, que são o texto sobre imagem. Eu coloquei 4 imagens, que quando a gente vai preparar a aula, a gente tem lá no tesouro as imagens das lições. Então é bem comum a gente pegar uma imagem da lição e colocar um título sobre a imagem. E aí o que acontece? Aí eu volto de novo para a questão do contraste. Como é que eu coloco um título aqui? Observa essa imagem aqui. Você tem aqui, ó, uma área que é muito... Você tem uma área aqui que é muito clara e você tem uma área aqui que é mais escura. Você tem uma área que é mais escura. Como é que eu vou colocar uma imagem ali, um texto? Eu coloco aqui o texto, olha o que acontece. Um texto preto. Alguém consegue ler? Olha como é que ficou. Ivan, então vamos resolver isso, vamos colocar um texto branco. Show de bola. Só que o que acontece? No meu monitor, eu consigo ler. Aqui no telão fica assim. E aí você vê no teu monitor que funciona, só que na aula não funciona. Ivan, como é que eu resolvo isso? Você vai fazer um retângulo preto, transparente, e vai colocar entre a imagem e o texto. Como assim? Desse jeito aqui, ó. Conseguiu ler agora? Ah, Ivan, mas eu não gostei desse retângulo, eu acho que ele ficou assim, sobrando. Então coloca na imagem toda. Olha como é que agora você consegue ler o texto. Você pode colocar o texto sobre a imagem e todo mundo vai conseguir ler o teu texto. Show de bola? Tranquilo? Texto sobre... Ah, eu já ia esquecendo aqui, existem algumas considerações sobre... que aqui também é um outro problema com imagem, que é a questão do redimensionamento de imagens. Eu peguei essa imagem aqui, tratei ela ao contrário. Na verdade eu peguei ela, está pequenininha ali, porque eu no meu programa lá de edição de imagem, eu reduzi a qualidade dela, deixei ela pequena de propósito, para chegar aqui, para poder ampliar essa imagem do PowerPoint. Olha o que aconteceu. Ela ficou pixelizada. Você consegue enxergar os pixels da imagem. Ela fica horrorosa. Por quê? Porque a imagem tem baixa qualidade. Então, sempre que você for utilizar uma imagem para colocar aqui, você tem que pegar uma imagem que tenha boa qualidade. Ivan, onde é que eu vou conseguir imagens de boa qualidade? No material extra, que vai estar aqui o link no final, vai ter um QR Code também, lá, e vai estar no tesouro. Eu coloquei uma lista de vários sites, onde você consegue imagens de ótima qualidade para você usar no seu PowerPoint. Só que, um outro detalhe é a questão de como eu vou redimensionar. Isso é uma coisa que acontece muito. Olha aqui, observe essa imagem aqui, ó. Está vendo esses pontinhos nos cantinhos que estão marcados ali? Quando você for redimensionar uma imagem, por favor, use esses pontinhos dos cantos. Aperta a tecla Shift do teclado e use esses pontinhos. Por quê? Porque se você não usar o Shift e não a puxar pelos cantinhos, a sua imagem vai ficar assim. Ou assim. A imagem não está redimensionada, ela está esticada. E nada é mais feio do que uma imagem esticada. Ok? Tranquilo aqui com relação às imagens? Ivan, tem problema escolher maiúsculas ou minúsculas? E muito. Entenda uma coisa, quando você lê um texto, você não lê letra por letra. O teu cérebro, o nosso cérebro, ele vê as imagens das palavras. Já viu aquelas coisas que o pessoal bota na internet, que o cara bota assim, a primeira e a última letra estão certinhas, mas o meio está todo embaralhado? Por que você consegue ler? Porque você vê a imagem da palavra. Você não vê letra por letra. Então, quando eu coloco o texto aqui, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, você tem essa variação. O S está lá em cima, o E está cá embaixo, o H vai lá em cima. Então, essa variação você enxerga bem. Você consegue ver ela direito. Mas quando você coloca o texto assim, a variação acabou. Ele virou, no teu cérebro, ele virou apenas um retângulo. Você vai ler? Claro que vai, mas aí você vai ter que ver as letras, umas de cada vez. A tua leitura vai ficar mais lenta, além de ocupar mais espaço no teu slide. Portanto, escolha letras minúsculas e não maiúsculas. E aí vem o outro ponto, que é o alinhamento. E o povo também gosta de alinhamento. Não utilize alinhado à direita. Por qual o problema do alinhado à direita, Ivan? Acontece o seguinte, você começa a ler aqui,
teu olho está aqui no início, você vem para o final, quando você chega aqui, o teu olho vem cá para a ponta, só que o texto não está aqui, o texto está aqui. Mesma coisa, você vai para o final, o teu olho vem cá para a ponta, mas o texto não está aqui, ele está aqui. Então o teu olho, ele fica procurando, o teu cérebro, ele vai para o início da frase, ele quer que esteja no lugar, só que não está. Então dificulta a leitura. Do mesmo jeito, o centralizado, ele também é problemático. Ivan está dizendo que eu nunca devo usar isso? Claro que não. Você pode usar uma vez ou outra para uma citação, um detalhe, alguma coisa, mas não o teu slide todo. E o pior de todos, o inimigo mortal de qualquer alinhamento. O pior alinhamento que existe na face da terra. Eu acho que isso foi criado no inferno por Satanás. É o justificado. Meu Deus do céu. Olha o buraco que tem ali entre o nada e o me. O teu olho faz assim, nada, pula, me. Isso atrapalha a leitura. Ivan, qual é o ideal? Alinhamento à esquerda. É o único lugar do planeta que a esquerda funciona. É aqui, é quando você alinha à esquerda. No restante a esquerda não presta. É aqui, é só aqui e somente aqui. Alinhamento à esquerda. Foi do alinhamento, a gente passa aqui. E agora? Vou fazer igual o pastor. Eu esqueci, até fugiu o nome dele. Eu vou falar. Vou fazer igual o pastor Eliel. Eu vou falar. Meu irmão, eu falei no começo que quando você coloca muito texto na tela, o teu aluno esquece de você. Olha que interessante. Por que isso acontece? Por que ele vai ler? Olha só esse texto aqui. Porque o texto concorre com o professor. Olha que interessante lá. A audição e a visão são processadas na mesma região do cérebro. Nesse momento você está lendo aí o texto, está entretido, e eu posso falar, por exemplo, que Noé abriu o mar vermelho, enquanto Paulo matou Golias. E poucas pessoas não perceberam que eu disse isso, porque você está atento ao texto. E enquanto você está atento ao texto, você está tendo surdez por desatenção. Isso é real. Foi publicado no Journal of Neuroscience. Cadê o professor Eliseu que estudou com Joel Santana? Está certo isso? Não, ele estudou com Joel Santana, né? Vou ver se a pronúncia está certa. O Journal of Neuroscience. Então, não é certo? O que acontece? Quando você, a visão e a audição, elas estão no mesmo lado do teu cérebro. Você não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, com atenção. Então, quando você coloca esse catatal de texto na tela, o aluno começa a ler e ele para de ouvir aquilo que você fala. Por isso, não coloque muito texto na tela. Que mais? Por que eu devo tomar cuidado? Porque deixa o teu slide poluído. Eu peguei uma imagem da revista da IBD do próximo trimestre. É uma tabelinha, fui lá, fotografei e vou colocar aqui. Pelo amor de Deus, antes que alguém... Eu não estou falando mal da revista, dizendo que a revista está errada. A revista é uma bênção. Está ali para a gente poder estudar. Mas quando eu pego aquilo e trago para o meu telão sem tratar, fica algo desse jeito aqui. Como é que o aluno vai conseguir entender essa informação toda? Ele vai olhar para cima, ele vai vir para o provérbio, ele vai lá para o texto, ele vem para cá, e eu estou falando de um monte de coisa, ele não está me ouvindo, porque eu coloquei esse monte de informação de uma vez só. Como é que eu tenho que colocar a informação na tela? Eu tenho que colocar essa informação de maneira pautada. Por quê? Porque senão ela vai roubar o efeito surpresa. Lembra que eu falei aqui que existem diversas técnicas para você manter o teu aluno atento? Uma delas é você trazer o teu aluno com você. Como assim? Você fala de um assunto, prepara ele para o próximo assunto, e vai para o próximo assunto, e você vai levando ele com você. Toda vez que eu faço isso aqui, e eu coloco a informação desse jeito, tópico 1, informação, tópico 2, informação, eu coloco os 3 tópicos de uma vez, o aluno já sabe do que eu vou falar. Eu coloquei 3 tópicos, vou gastar 5 minutos falando do tópico 1, e o meu aluno já sabe que eu vou falar do tópico 2. Ele perde o quê? O interesse. Então, como é o certo? Eu coloco o tópico 1, a informação do tópico 1, falo aquilo que eu tenho que falar, e quando eu for falar o tópico 2, ele, aparece na tela. Parecem umas coisas que não são tão importantes, mas são. Por quê? Quando você ministra uma aula, eu estava conversando com o irmão ali atrás agora, a gente tem o poder, quando a gente ministra a aula, de abençoar pessoas.
de transformar vidas, de ver gente ser abençoada. Então a nossa intenção tem que ser que essa pessoa entenda aquilo que eu quero passar. Então eu tenho que fazer de maneira eficiente para que isso funcione. Caso contrário, eu perdi meu propósito. Como eu resolvo isso? Eu vou botar aqui um texto para vocês de uma aula que eu dei sobre Naum. Olha só esse texto aqui, olha só. Nínive foi fundada por Nimrod, bisneto de Noé, está lá em Gênesis 10, 11. Sendo, portanto, uma das cidades mais antigas do mundo. Foi construída próxima aos rios Tigre e Gomel e era cortada pelo rio Kosher. Naum a descreveu como um tanque de águas. Está lá em Naum, capítulo 2, versículo 8. Se eu coloco toda a informação, o meu aluno já está lendo, ok? Como é que eu resolvo isso? Dessa forma aqui. Nínive foi fundada por Nimrod, neto de Noé. Você observa essa informação lá em Gênesis, no capítulo 10, versículo 11. A cidade foi fundada próximo aos rios Tigre, Gomel, e era cortada pelo rio Kosher. Por conta desse lugar, dessa situação onde ela estava, por causa desses rios, Naum vai dizer que a Nínive era como um tanque de águas. Está lá em Naum 2,8. Você reparou que o texto me acompanhou? Só que para que eu consiga fazer isso, eu preciso de quê? Eu preciso ter pleno controle da minha aula, pleno domínio da minha aula. Eu preciso controlar a minha aula. Não é o slide que controla a aula, sou eu que controlo a aula. E aí, eu vou apresentar aqui para você uma das ferramentas, que é o modo de exibição do apresentador. O que é o modo de exibição do apresentador? É a ferramenta do PowerPoint, que te ajuda. Você vai pegar a tua anotação, deixa eu botar aqui na tela para você ver. Aqui, ó. Isso aqui é como se fosse o telão, a tela principal. E aquilo ali é o modo de exibição do apresentador. Você observa, deixa eu aumentar aqui para a gente ver. Olha aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, o slide principal, onde está a informação. O próximo slide está lá no cantinho. E aqui, ó, olha a minha anotação aqui. Só que só eu estou vendo. Então, quando eu passo o slide, eu venho aqui eu tenho como usar caneta, essas coisas todinhas, mas quando eu clico aqui e passo o slide, a minha informação que está lá naquele canto, ela muda junto com o slide. Então, eu vejo o slide e vejo a minha anotação ao mesmo tempo. Ivan, tem um problema aí muito sério. E esse problema é realmente, porque o que acontece? O telão está aqui. Onde é que está essa tela aqui? Está lá na sala da mídia. Como é que eu vou conseguir ver essa tela? Eu vou ter que trazer o computador para cá, mas vou ter que ligar o cabo no telão. Ah, vou trazer um para cá? Como é que eu vou fazer isso? E eu apresento para vocês esse aplicativo aqui, Space Desk. Esse aplicativo ele é espetacular, porque ele transforma a tua tela, o teu tablet, o teu celular, o teu laptop, numa segunda tela do teu computador. Então eu acompanho aqui, eu consigo ver o slide que está rolando, eu consigo ver o próximo slide, eu tenho aqui as minhas anotações, com esse aplicativo Space Desk. Sabe qual é a grande lance desse aplicativo? É 0800. É gratuito. Você baixa, instala no computador, instala no teu tablet, instala no teu celular, ou então você tem aqui o teu laptop e ele está conectado. Vai ser por Wi-Fi. Poxa, Ivan, mas o teu deu umas brecadas aí. Sim, o Wi-Fi chegou, o sinal do Wi-Fi tem que ser bom. Eu estou numa distância muito grande lá de dentro. As igrejas são menores, então você não vai ter apurrinhação, vai funcionar direito. Até que agora está funcionando. Voltou aqui a funcionar. Você vê aqui, que eu vou clicar aqui, não vai me decepcionar, e eu vou passar o próximo, porque você fala assim, porque não pode falhar, né? Eu vou chegar aqui, vai que você demonstra tudo e o negócio não funciona. Mas tudo bem. Aí, vai fazer o quê? Mas o que acontece? Ivan, mas eu queria uma coisa mais simples. Eu não tenho um passador de slide. O que eu posso utilizar? Vamos ver se vai funcionar. Vou apertar aqui, ver se ele vai. Então ele foi. Eu vou apresentar para vocês, cadê meu professor de inglês? O Unified Remote Control. Mais ou menos, né? É porque ele estudou com o Joel Santana, sabe tudo de inglês, gente. Ele é fera nesse negócio aqui. Esse aplicativo aqui, ele é espetacular. Existem muitos aplicativos para isso, mas esse aqui, para mim, é um dos melhores que eu já usei. Por quê? Porque você consegue utilizar ele para passar o seu slide. Olha que maravilha, você clica ali embaixo, ele passa o slide. Clica de novo, passa o slide. Você quer voltar? Ele volta o slide. Olha que maravilha. Show de bola. E sabe o que é melhor do que desse aqui? É que a versão gratuita dele já vem com o passador de slide. Ele tem uma versão paga, custa 30 reais, mas tem um monte de coisa que você não vai utilizar nunca.
Só que o gratuito já está aqui, é isso aqui. Então, Ivan, isso vai substituir o passador de slide? Não. Passador de slide é segurança 100%. O Wi-Fi você pode ter algum tipo de problema. Estou botando aqui, você não tem um passador de slide? Use seu celular, baixa o aplicativo. Ivan, onde tem esse aplicativo? Está tudo lá, nos extras você vai ver essa informação. Meus irmãos, eu encerro aqui essa palestra dizendo para vocês que a intenção primeira de um professor é passar a informação de forma eficiente para os seus alunos. Não tem sentido você estudar, você se desgastar estudando, você perder noite de sono, você perder algum tipo de convivência familiar, para no final você apresentar a tua aula e o teu aluno não entender nada. A nossa intenção é essa. Então guarde isso. Palavra, graça e unção precisam ser uma constante na vida do professor, mas transmitir o conteúdo de maneira eficiente também precisa. Então que possamos fazer como Jesus, que embora tivesse tudo isso e não precisasse de mais nada, utilizou o recurso para poder transmitir a sua mensagem. Amém? Eu agradeço pela oportunidade. Aqui está o link do material. Você tem vou falar agora igual o QR Code. Você tem o QR Code, tá? Vou aproveitar que o pastor está aqui. E aqui o contato, se você quiser, vai também estar no Tesouro, vai estar disponibilizado lá. Aqui você vai ter, aqui nesse material você vai ter toda a palestra, você vai ter os links de todos os aplicativos que eu falei, como instalar, vai ter tutorial, e eu coloquei lá um PowerPoint básico, que é o PowerPoint que eu uso para fazer as minhas aulas. Fundo preto, letra branca e mais nada. Básico, simples, com uma pequena transição, e se você quiser, você pode utilizar. Tá bem? Deus te abençoe. Pastor Ronaldo, obrigado pela oportunidade. Em nome de Jesus, amém.